o Cruzeiro está sendo campeão, eu acho que isso pode ter dado um start para que ele perdesse a cabeça, porque era finalzinho de jogo, Miller. Olha, Garrafa, na verdade, essas cenas aí, a gente nem deveria estar mostrando, na minha modesta opinião. Porque mostrar um descalabro desse, como disse o Paulo Turra, né, o jogador tem que dar o exemplo. Se não tem um exemplo dentro de campo, como é que aquele bancada vai ter o exemplo que não tem dentro de campo? Porque o que acontece? O goleiro do Atlético Mineiro, o jogo estava em andamento ainda. Finalzinho. Não, e ali seria pênalti. Hoje, ali seria pênalti. Se fosse essas cenas aí na várzea, é normal. Mas não em Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional, dois times grandes, de grandes conquistas do passado. E quando acabou o jogo, eu vi as cenas na internet, pelo amor de Deus, todo mundo brigou. É um absurdo a gente ver essas coisas. E depois é lamentável, porque o Caio Jorge fez um bonito gol. A gente devia estar mostrando o gol do Caio Jorge aqui. E tem que estar mostrando E depois a cenas polícia, lamentáveis jogador, aí, depois a polícia teve problema com os torcedores do Atlético. Exatamente, porque o campo refletiu É isso aí. E hoje foi torcida única. Não foi não. Não, foi dividido. Minas Gerais tem duas torcidas. É só em São Paulo, né? É só em São Paulo esse... Agora, essa rivalidade, vocês, ex-jogadores aqui, viveram rivalidades de grandes clubes. O Paulo Turra vestindo a camisa do Palmeiras, o Dair vestindo a camisa do Palmeiras, Miller, Paulo Sérgio, sabe o que é uma rivalidade num clássico. Mas chegar a esse ponto me parece um exagero, Dair. Com certeza, e não é exemplo para ninguém, né? Essas imagens aí não deveriam ser mostradas mesmo. Por quê? Porque está afetando o futebol. E depois a placa vem lá, queremos paz no futebol. O próprio jogador não dá o exemplo. Ô Turra, é um momento de apagão nos jogadores, porque aí são jogadores experientes, jogadores rodados. A gente tem mais pra frente, tem Fagner, tem Hulk, né? O próprio Cássio. O Cássio participou diretamente. O Cássio participa diretamente, né? O Gerson. A gente, se chegar o restante das imagens aqui, forem liberadas... O Fagner. O Fagner gosta da fumaça já, né? Mas assim, são jogadores de altíssimo nível. Dá para entender, dá um apagão, Turra? Dê alguma explicação para isso, vocês, como ex-jogadores? Não tem explicação, viu, Garrafa? Isso aí não tem explicação. Isso também reflete muito o reflexo da nossa sociedade que hoje, não só brasileira, mas... Né, a pressão que é exercida nas redes sociais, mas tu tem que chegar num ponto desse, eu digo assim, empurra para lá, empurra para cá, ok. Agora, chegar nesse ponto aí é um absurdo total, é uma imagem que, como o Miller falou, não deveria nem ser mostrada, porque isso aí incendeia o pessoal de fora. E outra coisa, Paulo? Eu aposto, não vi essas, porque quando eu cheguei aqui, né, eu aposto que deve ter dado algum tumulto lá fora. Duvido muito que não deve ter dado algum tumulto. Porque não tem como... Outra coisa, Garrafa, o jogador... É isso aí. Quando surgiu esse lance do goleiro do Atlético Mineiro, que foi muito mal, por sinal, ali, e depois generalizou uma briga, depois dessa agressão do goleiro do Atlético no jogador do Cruzeiro, ali o árbitro deveria ter expulsado todo mundo do Atlético Mineiro. Mas não deu nem tempo. Não deu tempo, Xará. Não deu tempo. Você vê que o árbitro, na hora, no lance, o Everson, ele estava ali do lado. Não, estou dizendo depois que acabou o jogo. Mas aí ele acabou o jogo, por quê? Para ver na televisão o que aconteceu. Na verdade, na súmula. Aí vem na súmula tem que expulsar as expulsões. todo mundo. Sim. Ele pode expulsar todo mundo, né? E isso deve acontecer, a súmula promete ser extensa. Ali o árbitro ali, ó. Ele ia expulsar, pode ver que ele põe a mão no bolso de trás. Ele põe a mão no bolso, ele já ia tirar o vermelho. Aí começou. Só que ele não deu. O goleiro do Cruzeiro, do Atlético, leva a cabeçada na hora do tumulto ali, vai cabeça na trave. Na trave, ele bate a cabeça na trave. Olha, se você observar, logo no início da confusão, quando cria o primeiro bolinho... Mas foi culpa dele. Claro que foi. Ele agrediu o jogador do Cruzeiro com a bola em jogo. Ele tomou a falta primeiro e perdendo o jogo. Ele recebe a falta, como disse o Alex. Aí depois ele vai pra cima do jogador do Cruzeiro. Ele com o joelho. Ele sobe em cima do jogador do Cruzeiro. O juiz já ia expulsá-lo. Aí veio o jogador do cabeça na Cruzeiro trave. com o joelho. Dá uma joelhada no goleiro do Atlético. Eu repito, nós não recebemos todas as imagens, tá? A gente acompanhou hoje lá na redação e tal. Tem o Hulk levando o voador, o Cássio saindo pra cima, dando murro. Cássio é bom de briga, nervoso. Cássio é bom de briga. A gente tá vendo aqui, ó,
só da área do nosso lado direito. A confusão foi parar lá na intermediária do outro lado. Sim. Do outro lado. E a torcida do outro lado também. Garrafa, mas aí não tem jeito, sabe por quê? Porque como começou a briga ali com o goleiro do Atlético e depois, consequentemente, ele levou um chute. Quer dizer, é uma tal do efeito dominó. Aí um companheiro quer ajudar o outro de um lado do outro, quer dizer, aí não tem jeito. Aí o controle, todo mundo perde a razão ali. Só para explicar didaticamente, para quem ainda não entendeu muito o contexto da coisa, ali já eram 43, 44 do segundo tempo. Pode deixar as imagens, por favor. O Cruzeiro estava sendo campeão. Aí o Everson pega a bola e o Christian, camisa 88 do Cruzeiro, ele não para, assim, já era acréscimo já. 51. Ele não para. Quando o Everson segura a bola, normalmente o atacante faz o quê? Ele pula por cima do goleiro para não ter o choque. Ele fez questão de se chocar com o Everson. E aí o Everson, perdendo o jogo, perdendo o título para o maior rival, ele perdeu o controle e se inflamou, porque ele percebeu que o atacante não fez nenhuma questão de preservar o toque, de evitar o toque, o choque, e aí ele foi para cima, erradamente, claro, do Christian. Quer ver aí, cabeça na trave, cara. Cabeça na trave. Cabeça na trave. Pode repetir, se puder voltar, corta daí, volta, porque cabeçada na trave. Sim, cara. mas ele pediu isso. Ok, Miller, mas eu tô querendo dizer o seguinte, que a gente tá, graças a Deus, ali, né, a gente tá discutindo a confusão, se foi cabeça quente, não foi e tal, mas podia ter acontecido algo pior, cara. Sim. Algo pior, quer ver, vamos pedir bem atenção, na hora que ele começa a criar o bolo, olha o que acontece com o goleiro do Atlético, cabeça na trave, é bem verdade que foi ele que começou ali, ele que foi o estrago lá, cabeça. Mas tinha testa na trave. É culpa dele, ele começou, aí a consequência veio. É o Christian, que começa a abrir, Ali, ó, ele bola, olha só, cabeça em cheio na trave, gente. Direto. É coisa de maluco, A gente não consegue imaginar no futebol brasileiro, hoje, com jogadores profissionais, recebendo ótimos salários, né? Chegarem a esse ponto. Porque a rivalidade existe, né, Paulo? Rivalidade existe, a gente, obviamente, eu, Alex aqui, o Chico, obviamente não fomos jogadores de futebol, a gente entende, porque a gente viveu dentro de campo, a gente entende, nós não jogamos, mas não dá pra chegar a esse ponto, Paulo, é algo assim insano. Só antecipando o Paulo Turra, pois não. Esse lance aí, quando ele dá aquela cabeçada na trave, normalmente ele é um jogador que sempre faz uma firula, sempre que cai e fica no chão e tal, você vê que ele dá a cabeçada na trave e começa o tumulto, ele já levanta de imediato, porque sabe o seguinte, eu vou tomar mais chute aqui. Então, foi muito mal, ele iniciou algo que não tinha necessidade. Ô Paulo, assim, jogadores assim, profissionais, jogadores rodados, submeter a esse tipo de cena hoje parece que não cabe mais, hein, Paulo? Não. E aí também, como o Alex falou, eu não sei se o Christian, eu trabalhei com o Christian no Atlético Paranaense em 2023, como treinador dele. Ele é um cara muito tranquilo. Eu não sei se ele teve a intenção do choque ou ele estava muito em velocidade e ele não conseguiu parar. Porque você vê, se a gente puxar a imagem desde o lance, Pro Everson, exemplifica o que o Paulo está falando. É que pro Everson ter uma reação dessa, não foi à toa. Não, mas... Mas o que o Paulo falou, o time perdendo, Não, por isso. Aí ele tá nervoso? Não deu nem pra brincar. Se puder voltar, por gentileza, desse ponto para trás, Porque o Paulo, ele relata algo importante. Sim, será que o Christian tinha condição de parar e evitar o choque? Isso é importante a gente falar, porque foi isso que gerou o start. Não tinha condição de parar. Ô, Garrafa, nessa velocidade, nem o Diego Armando Maradona vai conseguir parar. E o contato é inevitável, na velocidade que o jogador vem. Sim, mas nem com freio. Futebol é contato. Nem com ABS. Não foi Não, culpa o Christian ele. não teve culpa. Ele não teve intenção de machucar o goleiro do Atlético. Não teve mesmo. Não, acho que não, pô. Não justifica a reação do Everson. Não justifica. E o Turra teve um depoimento que trabalhou com o Christian. Pode voltar lá, gente. Vamos voltar desde o início, né? Depois a gente dá sequência de novo, porque o Paulo Turra pegou na essência, O Christian, ele vem para disputar. O Everson E ele é mais levanta rápido. e quer sair, né? Tanto é que ele levanta e o Everson vai pra cima dele. A impressão que eu tenho, e eu queria que o Paulo testemunhasse um pouquinho mais do comportamento do Christian. É um jogador que se envolvia mais em confusão. O cara tranquilo, dá paz. Eu nem ouvi ele durante os trabalhos. É um cara muito tranquilo, muito tranquilo. E propriamente dentro de campo também, ele não é um jogador acho que ele... Não sei se ele foi expulso.
Ó, e ele é pego de surpresa ali, ó. Ele não reage, ó. Ele leva uma joelhada, ele leva uma joelhada no rosto, mas ele ainda prefere se proteger do que tentar fazer uma briga. Não, e antes mesmo ele levanta e ele quer sair, Garrafa. Ó, ele levanta, aí o Everton gruda nas pernas dele. Ele cai e depois dá a joelhada no rosto do jogador. Na verdade, subiu o sangue do Everson, porque ele entendeu que o jogador do Cruzeiro bateu nele. E, sei lá, e na hora, perdendo o título, ele achou... Tava Então, perdendo, por isso, quer fazer perdendo o essas coisas título pro maior rival, já nos acréscimos, ele ficou... Olha, rapaz do céu. Eu queria descobrir quem foi que deu a voadora por trás do Everson. Foi isso que provocou o choque da cara do Everson na trave. Lucas Romero. Então pronto. O Lucas Romero que provocou o choque da cabeça do Everson na trave. Né? Diga, Paulo. Aí nós vamos para um relembro, né? O que aconteceu com aquele jogador do Bragantino que falou da árbitra? 12 jogos ele tomou, né? Sim. E aí quando acontece isso aí, esse lance aí que eu acho que é um absurdo esse aí, né? E as imagens são bem claras, né? Para que possa realmente ser punido. Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio também, né? O detalhe, Garra, que essa punição que com certeza virá pelo tribunal em Minas Gerais, é uma punição que só deverá ser cumprida no Campeonato Mineiro do ano que vem. Que não deveria, né? Mas é assim que funciona. Então... Odair, você já viveu algum, na sua época de jogador, algum jogo assim que esquentou a esse ponto, Odair? Eu encostei na trave e fiquei deixando os grandão brigar. Belém do Pará, Flamengo do Piauí e Paysandu. Pau comeu voador de tudo quanto lado. Eu encostei o meu corpinho na trave e deixei eles brigar. Brinquei. Porque aí o goleiro poderia evitar tudo isso aí. Flamengo do Piauí. Eu estava no Flamengo do Piauí. O goleiro poderia evitar tudo isso aí. Por que ir para cima do jogador? Evitaria. Então, acabou. Fim de papo. O árbitro chegaria, expulsaria e ponto. Agora, fica essa expectativa. Ô, Alex, então o árbitro ainda podia ter mais 1 minuto de jogo, o árbitro preferiu. Como é que foi o procedimento desse tumulto? Que eu repito, ele não para aí, ó. Ele não para nessa trave. Ele vai lá para a intermediária do outro lado. Só dando sequência no que o Paulo Turra mencionou, esse é um momento que tem que levar em consideração até para as outras competições. Desses jogadores aí serem punidos por datas, por meses, serem punidos. Porque isso é inadmissível. É contra o produto futebol, é inadmissível, é contra o produto futebol, é isso mesmo. Não é só o Campeonato Mineiro, tem que deixar fora aí por meses. Ô Alex, depois a confusão ela se estende para a intermediária do outro lado do campo, qual foi a postura do árbitro? O árbitro se retirou, se isolou, ficou observando e quando ele percebeu que o jogo não teria condições de ter uma continuidade, até porque já estava com o tempo avançado, já era acréscimos, então o árbitro pode acabar a hora que ele quiser, até mesmo se não houvesse os 45 minutos esgotados do tempo normal, se o árbitro entendesse que não haveria condições de manter a partida, ele poderia encerrar. Então foi o que ele fez, ele ficou só observando, quando as coisas acalmaram, ele determinou o fim do jogo, e o que ele tiver que fazer em relação a expulsões, principalmente, ele vai fazer em súmula. Então, na súmula vai constar quais jogadores teriam recebido o cartão vermelho se ele tivesse mostrado o vermelho em campo. É como se ele tivesse ido pro VAR, agora, depois do jogo, e o Onde tem que ir, né, Alex? Tem que ir, né, pro VAR. Não depois do jogo. Depois do jogo ele vai no vestiário. Sim, no vestiário ele vê todas as imagens com tranquilidade. Por isso que essa súmula deve demorar um pouco para ser divulgada, porque ele vai ver os detalhes, vai escrever tudo na súmula, relatar responsáveis, quem foi responsável por isso, por aquilo, quem bateu, quem apanhou, quem merece cartão vermelho, quem merece cartão amarelo. Ele vai colocar tudo na súmula. E a partir daí, a súmula é direcionada ao Tribunal de Justiça Desportiva para ser avaliada e, posteriormente, os autores dessa barbárie aí quase que teve em campo serão devidamente indiciados e possivelmente punidos. E se você aí em casa está impressionado com essas imagens, foram apenas as imagens que nós recebemos dos detentores.